Olá! Você sabe o que tem em comum entre a terapia e o relacionamento amoroso? Já dizia um grande sábio dentro da psicologia chamado Jung, que esses são dois processos que mais nos levam ao que ele chamava de processo de individuação. O que quer dizer isso? Quer dizer que são dois processos que nos permitem nos aproximarmos cada vez mais da gente ser um indivíduo, um ser não dividido. Nós usamos muitas máscaras no dia a dia, muitas defesas, né? Já dizia Freud, outro grande sábio da psicologia, que ou nós somos psicóticos ou somos neuróticos. E fique feliz por você não ser um psicótico, né? Então, o que quer dizer neurose? Neurose quer dizer defesa. Nós, ao longo da nossa vida, aprendemos a nos defender muito. Cada vez que acontece uma coisa na nossa infância, na nossa adolescência que nos fere, a gente cria mais uma camadinha da cebola pra gente se proteger, pra gente sobreviver. Então a gente vai vivendo por aí com um monte de camadas, com um monte de armaduras, e isso gasta energia, isso pesa, isso nos impede de fluir livremente. Quanto mais a gente pode ir se libertando disso, dessas camadas, mais leve, mais alegre, mais tranquila a gente vai ficando e menos energia a gente gasta carregando essas armaduras e tendo essa energia disponível pra gente poder fazer outras coisas, né? Pra gente poder pensar com mais liberdade, pra gente poder realmente exercer o nosso livre-arbítrio, que a gente acha que a gente tá exercendo, mas muitas vezes não tá. Então é muito interessante quando a gente olha por esse ângulo da gente se tornando um indivíduo, um ser não dividido, né? Um ser inteiro, onde a gente vai realmente se apropriando de tudo que é nosso, todas aquelas partes que a gente muitas vezes não conhece, tem medo, não quer ver, já entrou em contato e enfiou ali embaixo. Tudo isso não é porque a gente não tá vendo ou não tá em contato que não tá ali. E quanto mais eu me separo, eu me segrego, quanto mais partes minhas eu nego ou não olho, mais essas partes que estão na minha sombra, elas acabam me controlando, mesmo eu não percebendo. Então eu vou me tornando cada vez mais comandada pelo meu inconsciente. Por outro lado, quando eu vou caminhando, olhando e me apropriando disso, o que eu acho que a princípio pode ser uma fraqueza, por exemplo, alguma negatividade, alguma coisa ruim que eu tenha, ela pode se tornar uma força. Por quê? A partir do momento que eu olho e agrego, né, e trago para dentro de mim, isso não tá mais negado, e muitas vezes eu digo que alguma parte nossa que a gente nega é como se você estivesse dentro de uma piscina e você pegasse uma bexiga e ficasse empurrando essa bexiga para baixo, dizendo eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para isso. Às vezes você pisca e essa bexiga sobe, e aí ela toma conta de você. Então, quanto mais a gente se apropria dessas partes, menos energia a gente gasta, mais inteiro realmente a gente vai ficando, menos o medo domina a gente, menos a ansiedade, menos desconfortos, mais forte realmente a gente vai se tornando conforme a gente vai fazendo isso, um ser mais inteiro. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio aprender a ser mais inteiro. E isso tem a ver com, primeiro de tudo, a gente se aceitar, a gente se apropriar da gente. Senão a gente fica usando muitas vezes, né, o intelecto para tentar controlar tudo, o racional, porque a gente tem medo de entrar em contato com as nossas emoções. E aí, voltando para a terapia e para a relação amorosa, esses são os dois processos, os dois espaços onde a gente topa e se desnudando, e se abrindo, e se mostrando. E aí o outro que está ali e nos vê, ele vai nos fornecendo feedbacks o tempo todo. E se a gente se permite ser vulnerável e humilde, a gente vai olhando esses feedbacks e se apropriando e aprendendo com eles e se tornando realmente alguém melhor, vendo o que muitas vezes a gente não consegue ver. O processo de autoconhecimento é impossível fazer sozinho. Todos nós temos pontos cegos, que nem quando a gente está dirigindo um carro e o espelho está de uma certa maneira, e tem momentos em que você não consegue ver completamente tudo. É exatamente isso. A gente nega partes nossas, a gente é teimoso pra caramba, a gente tem medo. Então tem coisas que a gente dá uma maquiadinha ali e fala, não, é isso mesmo, é legal. Só que às vezes não é legal. Tem uma negatividadezinha escondidinha ali te guiando e você achando que você tá mandando super bem. A questão é que quanto mais negatividades existem,
menos a gente tá indo pra um caminho bom. Então, quanto mais a gente vai se apropriando e percebendo, nossa, eu achei que eu tava mandando super bem, mas tem uma negatividadezinha ali escondidinha e ela que tá me guiando. E aí o que acontece? Eu passo a fluir melhor na minha vida, me sentindo melhor comigo, principalmente. Consequentemente, a minha vida amorosa, financeira, profissional, social, ela também passa a fluir melhor. Inclusive tem uma pesquisa bem interessante feita pela Universidade de Harvard a respeito de felicidade e eles descobriram que os homens se beneficiam mais do que as mulheres do casamento. E sabe por quê? Porque de modo geral na nossa cultura os homens não são estimulados a falarem sobre os seus sentimentos, a se abrirem. Mas quando eles estão numa relação amorosa, normalmente isso começa a acontecer. Né? As mulheres têm o hábito de se abrir mais, de olhar mais para as emoções, de falarem mais, e elas vão estimulando muitas vezes nessa relação, ou numa relação realmente que seja homossexual também, onde as pessoas vão se abrindo umas com as outras e passam a falar mais de si. E poder falar sobre as suas emoções, poder olhar para si e dar espaço, para realmente ter espaço para poder sentir, olhar para isso, poder fluir, poder assumir isso, poder assumir quem se é, sem medo, sem vergonha, poder falar e ser aceito, é um dos itens, é um dos ingredientes que eles entendem como sim, uma das coisas mais importantes para a gente genuinamente poder ser feliz, a gente poder aceitar e poder falar sobre as nossas emoções, porque a gente passa a se aceitar mais e não se sentir envergonhado do que a gente sente e de quem a gente é. Então fica aqui um recado para você pensar um pouco sobre isso. Existem muitas pessoas que ainda temem tanto ir para terapia, ainda tem aquelas desculpas, né, do tipo, não, isso não é para mim, é para fracos, é para loucos, etc. Quanto também se relacionar com mais profundidade, né? Você se relacionar ciscando aqui, ciscando ali, ciscando aqui, ou nem permitindo que as pessoas se aproximem, isso não faz com que a outra pessoa possa se ver e principalmente você possa se ver. Muitas vezes isso é proposital, né? Ai, vai dar muito trabalho. Mas sabe de uma coisa? O trabalho que se dá em fazer terapia ou se relacionar amorosamente não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, na verdade, com o outro. Tem a ver de como é que você lida consigo mesmo diante de algumas situações, principalmente se falando de relação amorosa. A pessoa vai apertar botõezinhos, ela vai trazer conteúdos e você precisa olhar para você e você precisa se aprofundar em você e ver como é que você vai lidar com isso. Por isso que dá trabalho, sim, porque a gente precisa o tempo todo ir se reequilibrando ali. Equilíbrio não é uma coisa estática, né? Equilíbrio é a gente se organizando, reorganizando, e numa relação amorosa tem um outro ali que estimula a gente e você precisa ir se olhando e falar, nossa, eu achei que funcionava assim, mas não funciona, preciso me aprimorar, preciso me olhar de novo, preciso aprender. Por isso é que é tão complexo e sim dá trabalho, mas o que não dá trabalho em questão de aprendizado, em questão de olhar para si? Quem disse que isso é simples? Então fica aqui esse convite para você olhar para isso e um grande abraço. Até!